socioeducativo e de entretenimento para este vídeo do Arcano News, um quadro de notícias, comentário e resenha de notícias do seu canal Arcano Lilo. E hoje eu vou comentar duas notícias de suma importância para toda a população cidadão brasileiro. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o julgamento do STF que suspende a prisão em segunda instância. Ocorreu dia 7 de novembro, última quinta-feira, nós iremos comentar sobre isso. E também o Arcano News de agora falará sobre o pacote de medidas, o pacote de maldades proposto pelo ministro Paulo Guedes e o atual presidente da República. É a PEC, a proposta de emenda constitucional. Vou falar de alguma mudança ali prevista que não traz benefícios reais à população. Mais uma vez, tentam nos passar diploma de incompetentes, otários e nécios. Vamos conversar então primeiramente sobre o julgamento do STF. Na última quinta-feira, o STF, através de votação, acabou com a prisão em segunda instância, derrubou a prisão em segunda instância com votação apertada de 6 votos contra 5. Então isso retoma o eixo democrático do Brasil, até certo ponto, o eixo constitucional democrático. Esse julgamento, na verdade, foi um julgamento de ação de 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a prisão em segunda instância. Eu gostaria de chamar a atenção para o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que deu o seu voto de Minerva argumentando o artigo 283 do Código Processual Penal e a Lei 12.403 de 4/5 de 2011. Tanto o artigo 283 quanto a Lei 12.403, ela regulamenta vários artigos do Código de Processo Penal, inclusive o artigo 283, que trata do transitado em julgado. Ou seja, essa lei e o artigo 283 do Código Processual Penal está de acordo, ou ambos são compatíveis com a Constituição Federal, palavras do próprio ministro Dias Toffoli. Ambos são compatíveis porque o artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 57, diz o seguinte: que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso quer dizer que ninguém pode ser preso antes do processo terminado, antes do processo acabado. Quer dizer, todas as instâncias de recurso podem ser e devem ser acessadas pelo réu para que ele tenha o direito à legítima defesa e também o direito à inocência presumida, conforme está previsto na Constituição, e isso tudo está de acordo com a legislação internacional, inclusive com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que vinha acontecendo, entendimento diferente disso desde 2009, era, na verdade, uma coisa que prejudicava muito a democracia e a aplicação da Constituição Federal. Tá? Como consequência dessa medida, desse julgamento no STF, nós tivemos a felicidade de ver liberto o maior líder popular que o Brasil já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. Essa foi a consequência. Essa consequência do Lula sendo solto, retomando as ruas, não quer dizer que ele está inocentado, tampouco que acabaram os processos. Apenas quer dizer que o STF escolheu pela via democrática
e pela via constitucional, corrigindo o que antes estava errado. Com o Lula solto, outra consequência é alguns bolsonaristas revoltados. O que acontece? O bolsonarismo é uma forma de política que lança a mão do discurso e de ações violentas e fascistas. Bolsonarismo é um termo usado hoje internacionalmente para definir fascismo. Tá? Eu gostaria de lembrar aqui um vídeo que eu fiz em 24 de outubro de 2018, vídeo intitulado Nota de Esclarecimento número 3. E neste vídeo que eu estou mostrando para vocês aí na tela, eu comento o trabalho científico apresentado pela doutora Esther Solano, que apontou que a questão do antipetismo no Brasil é o antipobre. Então as elites se sentiram ameaçadas e alguns pseudo-elite também, pessoa que acha que é da elite, mas na verdade não é, do ponto de vista econômico, na prática essas pessoas não são, mas são bolsonaristas ferrenhos, né? Eles defendem coisas que são contra o pobre, porque no governo petista, no governo do presidente Lula, houve uma ascensão do pobre através de programas sociais. Então a doutora Esther Solano, através de pesquisa científica, identificou nos discursos das pessoas que são contra o PT, antipetista, antilulista, enfim, identificando um fascismo contrário à ascensão do pobre, como uma revolta ou uma reminiscência de maldade, onde a pessoa não aceita a ascensão e o progresso das classes inferiores, das classes pobres. Tá? Então eu gostaria que vocês retomassem esse vídeo de 24/10/2008, lá tem explicações melhores. A medida do STF retoma a via constitucional, corrige um erro grave de hermenêutica constitucional, que é um campo derivativo da hermenêutica jurídica, então ela faz a correção de um erro de interpretação que vinha sendo cometido, não sei se intencionalmente ou não, mas vinha sendo cometido desde 2009, esse erro de interpretação constitucional. Com essa correção, beneficia a democracia e, consequentemente, todos os cidadãos brasileiros, com processo ou não. Porém, não me parece medida suficiente para pacificar totalmente o país. A sociedade ainda deve exigir que os culpados, os mandantes do crime da Marielle Franco, sejam presos e julgados, tenham sim um julgamento constitucional e legal, cabendo a eles todos os recursos, mas que eles sejam identificados, sejam punidos de acordo com a lei, porque foi um crime bárbaro de execução, tá? E ainda para a pacificação faz-se necessário também a anulação das eleições de 2018. Pois veja bem, as eleições de 2018, além de terem sido beneficiadas por este afastamento do presidente Lula do quadro político e de praça pública, né, foi tirado de circulação através de uma operação Lava Jato, que nós sabemos fraudulenta e que visou interesses pessoais de determinadas autoridades e políticos. Além desse problema da Lava Jato, nós tivemos também durante as eleições de 2018 fake news, que hoje está sendo apurado lá pela CPI das fake news no Congresso, na CPMI, né? A Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos está apurando a questão das fake news. Nós tivemos fake news nas eleições de 2018 e tivemos também o uso de bots. Essa técnica foi adotada pela extrema-direita também nos Estados Unidos, orientada pelo Steve Bannon e outros aficionados do fascismo e da extrema-direita mundial.
Então a pacificação do Brasil ainda demanda no mínimo essas duas coisas. Agora é lógico, nós temos milhões de desempregados, são mais de 12 milhões de desempregados, nós temos milhões de pessoas vivendo à margem da sociedade, abaixo da linha de pobreza, quer dizer, pobres e miseráveis totalizam aproximadamente 50 milhões de pessoas no Brasil. Então a pacificação demanda não somente a apuração desses casos que eu falei, né, da Marielle e das próprias eleições fraudulentas de 2018, mas também políticas sociais que ajudem as pessoas que estão marginalizadas na sociedade por falta de programas sociais. Mas, sem dúvida alguma, a votação do STF corrigiu, como eu disse, um erro de hermenêutica, voltando, pelo menos neste ponto da prisão em segunda instância, voltando para a via constitucional e democrática, garantindo um Estado de Direito. Pois, se nós temos leis, Constituição Federal, ela tem que ser respeitada, pois é isto que garante o Estado de Direito. E sem respeito às leis constituídas, nós temos um estado de exceção. E o estado de exceção não interessa a ninguém, a não ser as elites e as pessoas que estão exercendo o poder com despotismo e fascismo. Outra notícia que eu gostaria de comentar, o segundo ponto deste Arcano News aqui, o quadro de notícias e comentário e resenha de notícias do Arcano Lilo, o seu canal socioeducativo de entretenimento. O segundo ponto de hoje é o pacote que faz a proposição de uma PEC. É uma proposta de emenda constitucional oferecida pelo governo federal, organizada pelo atual ministro Paulo Guedes. Uma das medidas propostas é que municípios com menos de 5 mil habitantes passariam a integrar outros municípios, teriam que ser fundidos, teriam que ser juntados, porque, segundo a proposta deles, para a economia de recursos, essa medida, na verdade, nós, cidadãos, temos que entender que esta medida é uma medida para retirada de recursos dos municípios, retirada de autonomia desses pequenos e micromunicípios, retirada de autonomia cidadã dessas pessoas que, por meio de seus representantes constituídos, se é uma democracia burguesa ou não, isso a gente vai discutir em outro momento, se essa democracia representativa é a mais adequada ou não. Nós podemos também abrir discussão sobre isso, mas fato é que pela democracia representativa que nós temos hoje, que é legalmente estabelecida no Brasil, esses pequenos municípios conquistaram a sua autonomia, e a autonomia que foi reivindicada pelos representantes desses municípios e pelos cidadãos desses municípios. Então, a primeira coisa, a perda de autonomia é a retirada da voz e do voto dessas cidades que escolheram se tornar independentes após muitos anos e muito tempo sendo distrito de outra cidade maior. Outra questão importante, a retirada dos recursos. Eu dei um exemplo bem simples para a pessoa de nível fundamental compreender. É o seguinte, para alunos de nível fundamental poderem compreender. É assim, se você tem 2 pessoas em casa e compra 2 pães por dia, então continue comprando 2 pães por dia, mas convide toda a vizinhança para tomar café da manhã. E aí você vai ver se esses 2 pães aí são suficientes para você e seus vizinhos se alimentarem. Quando a fusão desses municípios, certamente você vai juntar, você vai agregar uma quantidade maior de pessoas usando a mesma quantidade de recursos.
E aí, nesse ponto, eu gostaria de lembrar o cientista Márcio Cataia, professor pesquisador Márcio Cataia, que fala da pobreza estrutural globalizante. Então, esse projeto de fundir municípios que hoje são independentes, além de tirar a autonomia, deixar de reconhecer a vontade daquela população, ela também gera um outro problema, que é criar mais pobreza, pois uma quantidade maior de pessoas utilizando o mesmo recurso. Então nós temos que olhar as coisas a maior prazo, ao longo prazo, e não simplesmente aqui no umbigo, neste momento, no aqui e agora. E aproveitando o ensejo aqui desta edição do Arcano Nuso, eu vou falar para vocês um poema que eu fiz ao presidente Lula no dia 3 de dezembro. Eu nunca havia publicado este poema, nem no blog O Libermatic, nem aqui no YouTube. Mas eu vou ler para vocês. Para Lula, 3 de dezembro de 2018. Eu me declaro flores na calada da masmorra. Não posso subir dados, nem baixar contatos. Nesta reclusão de uma justiça parcial e de horrores, minhas paixões e meus amores hoje são símbolos de uma lesa pátria, tão bem engendrada, onde o povo e eu passamos de vítima a réus. E, para finalizar esta edição, deixo com vocês essas palavras do presidente Lula ao sair da masmorra, ao sair da cadeia. Vejam aí essas palavras e, mais uma vez, meu abraço. E que me ensinou a ter dignidade, morreu analfabeto. E é a dona Ludu que me faz dizer para essa gente que me vai condenar. Eu saio daqui aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é o ódio que vai vencer. Mas eles têm que saber que o nordestino, que nasceu em Garanhuns, que veio comer pão aos 7 anos de idade, que passou fome, que veio para São Paulo e não morreu de fome até os 7 anos de idade, não tem nada que me vença, e não vai ser mentira.